Olá, hoje estaremos estudando o capítulo 28 do livro de Êxodo e minha esposa vai ler os versículos 1 e 2. Graça e paz, boa noite. Capítulo 28 do livro de Êxodo, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 2: E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e o ornamento. Esse capítulo, o autor está chamando a atenção para as vestes sacerdotais. E essas vestes, como nós vamos ver aqui na descrição, era como se fosse parte integrante também de lá do tabernáculo. E essas vestes, elas têm inclusive todos os materiais que são empregados no tabernáculo são também empregados nas vestes sacerdotais. E para isso foram escolhidos, como nós já lemos aqui, Arão e seus filhos para este ofício. Amém? Vamos lá, vamos ler agora os versículos do 3 ao 4. Falarás também a todos que são sábios de coração, a que eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que vos façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Verso 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrar o ofício sacerdotal. Olha, já nos chama a atenção aqui algo muito importante. Quando nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, o Senhor requer que nós tenhamos santidade. Então, aqui na descrição das vestes, praticamente todo o corpo do sacerdote, ele vai ficar coberto. Então, como nós temos que ter santidade ao Senhor, isso aqui era uma prova de que nós não podemos fazer a obra do Senhor, nos dedicar à obra do Senhor de qualquer maneira. Temos que seguir o que o Senhor nos é pedido. Amém? Vamos lá adiante, dos versículos 1 ao 10, ou do versículo 5 ao 10. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. Verso 6. E farão éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. 7. Terás duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. 8. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. 9. E tomarás duas pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 10. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Olha aí outra chamada de atenção aqui. Essas vestes, elas têm, como nós já falamos no início, elas têm tudo aquilo que foi pedido que o povo trouxesse como oferta para a construção do tabernáculo. E essas ofertas também aqui, elas vão ser empregadas nas vestes sacerdotais. Uma coisa que me chama muito a atenção também aqui está aqui no versículo
8. Obra esmerada, obra de artista. Deus ele mandou que fosse convocado artistas e Deus deu esse dom para que eles pudessem fazer todo esse trabalho. Vamos lá, vamos adiante, vamos ler agora do 11 até o 25. Conforme a obra do lapidário, como lavor de selos, lavrarás estas duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro, as farás. O 12. E porás duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. 13. Farás também engastes de ouro. O 14. E duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de feira, as farás, e as cadeiazinhas de feira porás nos engastes. O 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás, de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. O 16. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. O 17. E o encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sádio, de um topázio, de um cubo cárbuco, esta será a primeira ordem. O 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. O 19. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. O 20. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastada em ouro serão os seus engastes. Olha como tudo isso é de uma forma assim muito especial e tudo coisas assim bem trabalhadas, materiais como ouro, como pedras preciosas. Nós vemos como é a preciosidade também que como nós temos que servir ao nosso Deus. Mas vamos lá, vamos ler até agora o 27. 21. Até o 20. Até o 27. De 21 a 27, né? Isso. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. O 22. Também farás para o peitoral cadeiazinha de igual medida da obra de trança de ouro puro. O 23. Também farás para o peitoral dos anéis de ouro e porás 2 anéis nas extremidades do peitoral. 24. Então meterás as 2 cadeiazinhas de feira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. 25. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de feira meterás em 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. 26. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. O 27. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. Olha, essa descrição aqui é como se o Senhor estivesse pedindo que preparasse tudo para como se ele fosse fazer uma demonstração. Quando esse sacerdote fosse entrar ali no Santo dos Santos, como nós vamos ler lá na frente, nós vamos encontrar algo muito importante, como nós vamos ler agora do 28 até o 35. E ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode, por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peitoral do éfode.
29. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. O 30. Também porá no peitoral do juízo o Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Olha a importância aqui desse versículo. Vou chamar a atenção aqui para o versículo 30 e o 31. Ele diz o seguinte: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim. Ou seja, dentro daquele éfode, ou seja, daquela estola, era aquela vestimenta que ele bota na parte da frente, ele vai ter ali duas bolsas. E dentro dessas bolsas irá colocar também, são duas pedras, chamadas pedra do juízo. O nome dessas pedras chamada Urim e Tumim, nós temos uma, eu vi segundo alguns comentaristas, que elas ela tem como se fosse luz, e a outra perfeição. Ou seja, essas pedras é que eles faziam aquela consulta a Deus, e Deus respondia através dessas pedras, e eles carregavam isso bem na parte do coração. E como o sacerdote, ele quando entrava ali no Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios, ele também levava naquele peitoral o nome das 12 tribos de Israel. Eles não representavam ali pessoas, eles representavam a nação, as 12 nações que eram representadas pelas 12 tribos de Israel. Vamos ler mais em seguida. Versículo 32. E o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. 33. E nas suas bordas farás romãs de pano, romãs de pano azul e de púrpura, de carmesim, ao redor das suas bordas, e campanhas de ouro no meio delas ao redor. 34. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. 35. Estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Eu quero chamar a atenção aqui disso também. Alguns pregadores colocam que quando Arão entrava ali no templo, no Santo dos Santos, as pessoas dizem que ele tinha uma corda que o amarrava, porque caso ele estivesse em pecado e fosse entrar no Santo Santo, ele morreria. Nós vemos aqui que aqui é uma espécie de sininhos, que ele sempre vai estar, o povo vai ouvindo que ele está se movimentando ali dentro do Santo dos Santos. Mas vamos lá, ler na frente mais, que nós vamos ver mais uma coisa muito importante. Vamos lá. 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de selos, santidade ao Senhor. 37. Atarás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Segura um pouquinho aí. Olha, tem uma coisa muito importante também aqui. Dentro dessas vestes, você vê, até a cabeça de Arão era coberta. Essa mitra que chama a atenção aqui, era uma espécie de turbante que cobria toda a cabeça do sacerdote, e nessa mitra era também como se fosse uma coroa também. Mas é isso aí, que leva ao quê? Santidade ao Senhor.
como nós vamos ler aqui, na testa, em frente à mitra, aqui vinha uma inscrição dizendo santidade ao Senhor. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós temos que ter nosso coração limpo, nossas vestes limpas, não no sentido de sujeira, mas no sentido de não ter pecado, não ter algo que impeça a nossa ida, de estarmos perante o Senhor nosso Deus. Vamos lá, vamos ler os restantes. É o 39. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. 40. Também farás túnica aos filhos de Arão e farás cintos. Também lhe farás tiaras para glória e ornamento. 41. Investirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os girás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. 42. Fareis também calções de linhos, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. Esse versículo 42, ele coloca aqui esses calções de linho, como se fosse uma cueca, hoje que nós usamos, porque todo o corpo do sacerdote, ele fica coberto, ele não tem, são poucas partes do corpo que quando nós vemos até nos filmes, nós vemos como é isso, ele fica ali todo fechado, todo coberto, e ali nós vemos que o Senhor requer de nós que nós estejamos sempre limpos, prontos e puros para fazerem a sua obra, amém? Vamos lá. 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegar ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Estatuto perpétuo. Essa mensagem, ela também chega aos nossos dias, chega nesse momento, para que quando nós estivermos diante do Senhor, oferecendo o nosso sacrifício de louvor ao Senhor, nós estejamos com o nosso coração limpo, nossas vestes limpas, que é santidade ao Senhor. Amém? Amém. Até o próximo vídeo. Deixa aí também o seu like e, se possível, quem não está inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva também. Amém? Até o próximo vídeo.